Primeiramente, eu gostaria de saudar a todos e todas e dizer que é um prazer apresentar um pouco da minha dissertação de mestrado que eu venho desenvolvendo junto com meu orientador, professor doutor Alexandre Cadilli, no programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Juiz de Fora, cujo título provisório é Eu era gay e ser feliz era minha meta. Narrativas de masculinidades dissidentes no projeto Chicos. Esse trabalho surgiu então primeiramente a partir de todo o entendimento que adquiri sobre minhas vivências enquanto homem branco, cis, gay. Ele está também vinculado à disciplina Linguagem, Cultura e Diversidade, ofertada pelo professor Alexandre, que foi onde eu, de fato, vi que o projeto Chicos era um ambiente profícuo para o estudo sobre o diálogo entre a linguagem e as masculinidades, pois produzia entendimentos e saberes outros e garantia visibilidade ao discutir sobre uma suposta identidade essencializada em torno do homem gay. E, sobretudo, através do compromisso ético, político, social, em que, ao incluir gênero e sexualidade em suas agendas, os estudos em linguística aplicada podem contribuir para a construção de uma sociedade mais respeitosa, ancorada na e pela diversidade, principalmente porque, ao produzirmos conhecimento, agimos performativamente no mundo social. Esse trabalho, então, tem como norteadora a seguinte pergunta-problema: como as narrativas do Projeto Chicos produzem performances de masculinidades homoafetivas? Nesse sentido, esse estudo tem 3 objetivos principais, os quais são investigar marcadores identitários informados pelos modelos fotográficos do Projeto Chicos via narrativas, cujas práticas destoam dos modelos prescritos da masculinidade hegemônica. Compreender questões de gênero e sexualidade relacionadas à idealização de condutas de masculinidade, levando em conta seu caráter construído social, histórico e culturalmente. Analisar como os discursos engendram diferentes modos de enxergar questões ligadas aos gêneros e às sexualidades. No que diz respeito aos pressupostos teóricos relacionados às masculinidades e às homoafetividades, ele se dá devido ao diálogo da linguística aplicada com outras áreas do saber. É nesse espaço que são mobilizados saberes da filosofia, educação, ciências sociais, dentre outros. Partimos, então, de uma visão pautada em relação ao gênero e à sexualidade como algo socialmente construído e passível de constantes mudanças, rompendo com quaisquer atribuições essencialistas e biológicas. O conceito de masculinidade hegemônica nos é muito relevante, porque ele ocasiona consequências no mundo social, principalmente porque muitas vezes aprisiona muitos homens a um modelo muitas vezes inatingível. Entretanto, esse modelo é passível de ser problematizado e de encontrar resistência para tal. Trazem também para a discussão de que as masculinidades são produzidas e usadas no discurso. O conceito de heteronormatividade é trazido nesse estudo como uma maneira de nos possibilitar entender sua força ao discriminar e violentar aqueles que não compartilham dos mesmos desejos sexuais e comportamentos que impõem. Muito importante também para esse trabalho é a noção de performances de masculinidades, pois o sentido é atribuído no ato de fazer. No que diz respeito aos pressupostos teóricos relacionados à linguística aplicada, são mobilizadas então as teorias de performances por nos possibilitar criar entendimentos de que é na encenação dos sentidos que construímos entendimentos sobre quem somos, sobre quem são os outros e o mundo social. Ver o discurso como performance através da linguagem como ação nos faz perceber a ideia de que o discurso, como performance, nos possibilita observar os efeitos que a linguagem exerce enquanto identidades são formadas, principalmente porque, ao fazerem uso de diversos recursos linguísticos, diferenças de gênero são produzidas. Gênero e sexualidade como performance nos é capaz de mostrar a relação entre corpo e linguagem. Assim,
Podemos pensar em significados que fazemos com a linguagem de nossos corpos através de um infinito processo de ajustes e adaptação, passando por inúmeros processos de regulação e legitimação. Entender narrativas como performance nos possibilita problematizar o mundo social através de performances narrativas, pois, ao se engajarem em performances narrativas, os sujeitos não só constroem os eventos e aqueles que dela fazem parte, como também são capazes de reproduzir e reescrever relações de poder, propiciando profícuas problematizações sobre o mundo social. No que diz respeito à metodologia de pesquisa, esse trabalho ele se ancora através de uma perspectiva qualitativa e interpretativista de caráter exploratório sob inspiração etnográfica virtual. O Projeto Chicos é um projeto que apresenta postagens de fotografias e depoimentos de diversos homens dissidentes dos padrões naturalizados de sexualidade e de gênero retratados nus. No site, são disponibilizados um ensaio fotográfico abrangendo de 3 a 7 fotografias e um texto escrito em que os participantes não só dissertam sobre os mais diferentes assuntos, como também narram suas experiências pessoais enquanto homens gays. Atualmente, o site conta com 148 ensaios. No que diz respeito à geração de dados e procedimentos de pesquisa, a princípio, foram escolhidas 4 narrativas, nas quais estão presentes na vida desses chicos e que elas apresentam como elo comum uma ressignificação do que é ser homossexual. Entretanto, para a apresentação desse trabalho, trago uma dessas narrativas. E esse processo de ressignificação, ele se dá através de uma substituição de uma visão negativa para uma visão positiva. É de suma relevância, então, tratarmos das ferramentas analíticas. A primeira delas é o conceito de pequenas histórias, ou small stories. Essa ferramenta nos ajuda a entender como as experiências de vida dos chicos foram e ainda são determinantes no modo como eles enxergam os ideais de masculinidade que são ensinados e reproduzidos por diversas instituições e sujeitos, na perspectiva de adequar os homens a posições sociais consideradas desejáveis. O conceito de indexicalidade propicia o entendimento de que a propriedade que os enunciados têm de indexicalizar outros sentidos nos ajuda a entender melhor a força dos discursos no modo como esses sujeitos encaram suas próprias identidades e existências enquanto homossexuais. O conceito de posicionamento possibilita entender como os chicos se colocam a fim de não só questionar a identidade gay, frequentemente concebida através de um ponto de vista essencialista universalizado, como também se situam almejando romper e ou contestar os ideais da masculinidade hegemônica encarados como normais. O conceito de pistas indexicais dizem respeito a 5 categorias. Então, os conceitos de referência e predicação estão relacionados à maneira como determinados termos linguísticos se referem e ou predicam personagens da narrativa, posicionando-os. Da mesma forma, quem está a narrar também se posiciona em relação aos personagens e aos eventos. No que diz respeito à descrição metapragmática, ela compreende os verbos de dizer, que são capazes de apontar a maneira como os narradores se referem a quem disse, o que e em determinados eventos narrados. A citação diz respeito à inserção de outras vozes na história e de, ao mesmo tempo, se posicionar frente a elas. Ao narrar uma história, narradores frequentemente fazem uso de indexicais avaliativos. Esses são considerados como pistas e nos auxilia a criar entendimento sobre as posições sociais dos personagens e a posição do narrador com relação a elas. Por último, no tocante à modalização epistêmica, essa está relacionada ao alcance que o narrador possui do evento narrado e com a postura que assume nas histórias. Ele é um espectador da história contada ou dela participa ativamente? Dessa forma, consideramos que tais pistas nos ajudam a empreender um caminho produtivo para que possamos tensionar como as identidades de gênero e de sexualidade são construídas no momento em que a performance narrativa se dá. Nessa sessão de análise dos dados,
Infelizmente, devido à brevidade da apresentação desse trabalho, eu não conseguirei trazer a narrativa do Chico Fabrício na íntegra. Entretanto, trago aqui alguns recortes da narrativa para que juntos possamos analisá-la. Bom, através da primeira parte, na qual intitulei Percebi que não havia nada de errado comigo, eu era gay e ser feliz era minha meta, Fabrício faz então uma ressignificação a respeito do entendimento sobre ser gay. Através dos termos nada errado, conseguimos perceber uma visão negativa que indexicaliza o lugar em que os gays são alocados pela heteronormatividade. Ser feliz era minha meta, abre aí então espaço para discussão em torno das construções e saberes muitas vezes moralistas atribuídos às homossexualidades. O termo aceitação que aparece na narrativa de Fabrício nos leva à pista indexical de predicação, nos termos de Wurtan, 2001. E, através desse termo, ele é capaz de refletir sobre o lugar em que a heteronormatividade constrói para aqueles e aquelas que distoem da norma. Ocupar tal lugar pode ter contribuído para que ele, Fabrício, tenha até os 18 anos, conforme sua narrativa, se constituído com a ideia e a referência de que tinha algo errado com ele e o modo de viver seus desejos. Esse olhar, que constrói uma visão negativa em torno da sua sexualidade, está intimamente ligado ao fato de aqueles e aquelas cujos desejos sexuais se destinam a parceiros ou parceiras do mesmo sexo ainda sejam inferiorizados na nossa sociedade. Assim, ao longo do processo de construção de suas subjetividades, de uma maneira muito geral, muitos homens gays, por exemplo, como é o caso de Fabrício, que acabam assimilando nesse percurso características sociais e psicológicas destinadas a eles, reforçando ainda mais esses traços e consolidando os mecanismos e as formas de preconceito que são cometidos sobre eles. Destarte, tal ponto de vista é corroborado ao fazer uso da expressão ser feliz era minha meta, pressupondo que até aquele momento sua vida ainda estivesse marcada por investimentos que não o faziam sentir como tal. No que designei como segunda parte, como segunda pequena história na narrativa de Fabrício, a qual recebeu ali o título como Nossa, você emagreceu, tá com AIDS, temos uma relação assimétrica de poder, pois essa é uma pergunta feita por Fabrício pelo seu chefe no ambiente de trabalho. Então, nessa narrativa, Fabrício tem a capacidade de revisitar o ocorrido e se posicionar frente a ele, atribuindo novos sentidos. Mesmo antes dele comentar o episódio, em sua entrevista, ele, através de predicações, já demarca o caráter negativo do acontecimento como a mais foda e horrível. Ao fazer uso de nosso, você emagreceu, tá com AIDS, temos nos termos de Wurtan uma pista indexical de citação. E há também a indexicalização de um discurso associado ao vírus HIV/AIDS. Através do termo emagreceu, temos uma intextualização dos acometimentos da doença, e há aí uma relação com os fatos que a mídia mostrou de modo sensacionalista na década de 80 e 90. Em sua narrativa, Fabrício conta que seu chefe usou o termo "é só dar a bundinha com camisinha". Tal expressão indexicaliza uma série de discursos preconceituosos e de cunho pedagógico, moral e religioso. O uso do termo camisinha é falsamente pedagógico relacionado a cuidado e proteção, como se o sexo desprotegido fosse algo intrínseco à prática sexual homossexual. O termo bundinha no diminutivo traz o entendimento do chefe do que ele compreende como sexo homossexual, e o uso do diminutivo deslegitima tal prática. Dar a bundinha mostra como o chefe de Fabrício associa a prática sexual com o vírus do HIV/AIDS, porque ele parece desconsiderar que a transmissão pode se dar também através do sexo vaginal. Então, como considerações parciais, nesse trabalho chegamos à conclusão de que a desnaturalização de um olhar essencializado em torno da identidade gay,
Há uma problematização e produção de inteligibilidade a respeito de um ideal de masculinidade menos essencializado, e as narrativas do Chico sendo capazes de produzir entendimento sobre diferentes formas de sociabilidades, principalmente acerca de questões envolvendo gênero e sexualidade. Isso implica em uma visão que confere multiplicidade e provisoriedade no que tange às homossexualidades.